Meu irmão, a galera arruma sarna pra se coçar, viu, meu chapa? A verdade é essa. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse, o Escambau A4. Ó, estão querendo mudar o nome do Maracanã, mas eu digo pra você que ao mesmo tempo não estão querendo mudar o nome do Maracanã. Vamos lá, há um projeto no Rio de Janeiro para mudar o nome oficial do Maracanã de Estádio Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. E aí isso causou uma confusão danada, né? Porque a aprovação do projeto precisa passar pelo governador em exercício do Rio de Janeiro. É ele, no final das contas, que define. Vai mudar? Não vai mudar? Vai ficar como tá? Vai ter homenagem ou não vai ter homenagem? Lembrando que o nome Mário Filho já é uma homenagem, porque lembremos, o Maracanã, ele não nasce como Estádio Mário Filho, ele nasce como Estádio Municipal, puro e simples, só isso, nome sem pompa nenhuma, né? Estádio Municipal. Ele só vira Estádio Mário Filho nos anos 60, depois que o jornalista morre, e aí se homenageia o Mário Filho, por quê? Porque foi o grande entusiasta do Maracanã, grande, enorme, popular e no lugar onde foi construído, porque muita gente à época votava outros lugares no Rio de Janeiro, ali muito perto do centro, ia ser confuso, queriam jogar para Jacarepaguá e outras regiões, enfim. E o Mário Filho, muito respeitado à época, muito próximo de políticos e tudo, e dono de jornal, ele foi muito importante para bancar uma campanha popular para que o Maracanã fosse construído ali perto das pessoas e do tamanho que era, não um estádio um pouco mais acanhado e tal. Mas o Maracanã nasce como estádio municipal. Só que o nome do Maracanã é o que está no RG ou é o nome que de fato as pessoas falam? É o nome que de fato as pessoas abraçaram para falar, que é o nome do Maracanã. Isso é intocável, nunca vai mudar. O nome oficial, a homenagem da vez, é uma outra discussão. Eu acho que vale debate, tá? Só me incomoda o tom alarmista, como se a troca fosse uma grande ofensa e uma barbaridade. Quando se está trocando o nome do Mário Filho, ou se está querendo trocar, pelo nome do Pelé, puro e simples. E aí vamos lá, o Pelé é a maior entidade futebolística que o país já produziu. E o Maracanã é o grande símbolo de concreto do nosso futebol. Você unir carne e osso com um concreto armado numa coisa só, eu honestamente não vejo problema nenhum. E digo mais, se esta homenagem é proposta dias ou meses depois, por exemplo, da morte do Pelé no futuro, não se estaria fazendo toda a confusão, eu tenho quase certeza. Como, por exemplo, não fizeram quando o Cruyff morreu e, tempos depois, o Ajax resolveu transformar o seu estádio em Estádio Johan Cruyff. Ok, que a gente está falando de um cara que jogou no clube, que é uma entidade do clube, é um clube particular, com um estádio particular, então tem várias ressalvas. Por exemplo, você quer algo mais chocante? A mudança do estádio São Paulo para estádio Diego Armando Maradona. O estádio do Napoli, em outro país, mudou de nome, um estádio que precisou do aval público para mudar de nome, mas o que? Estava no calor da homenagem pós-morte do Maradona. E ninguém fez muito alarde. A mudança ela foi muito bem aceita pela torcida do Napoli. E aí, ok, que a gente está falando de um cara que foi ídolo no clube, que fez história naquele estádio, né? Tem uma ligação íntima com o estádio. E aqui eu vi muita gente falando, poxa, o que tem a ver o Pelé com o Maracanã? Bem, tudo, né? O Pelé foi campeão do mundo no Maracanã, o Pelé estava presente no jogo de maior público da história do Maracanã, o Pelé fez o seu gol 1000, oficial ou não, mas existiu o evento no Maracanã. O Santos cansou de fazer jogos enormes no Maracanã, assim como a seleção brasileira. Então sim, o Pelé tem tudo a ver com o Maracanã. E do ponto de vista prático, até mais a ver que o Mário Filho, que ok, foi muito importante do ponto de vista político, mas não foi sozinho. Outras pessoas politicamente agiram para que o Maracanã surgisse,
fosse construído e daquele tamanho. Ó, eu volto já pro vídeo porque eu queria fazer uma pausa rápida aqui para dar uma dica pra gente relaxar, porque é semana de Liga dos Campeões e eu já falei algumas vezes aqui do SPM 365, que é um fantasy game estilo cartola, só que não para, né? Não tem pausa na temporada. E outra, abraça todas as competições, inclusive a Liga dos Campeões da Europa. Eu já montei time aqui e agora eu vou montar só uma defesa marota, lembrando que você precisa de pelo menos 3 times diferentes para montar o seu plantel. Então você consegue casar jogos ou entrar numa rodada completa, que é o caso da rodada da Liga dos Campeões da Europa. E lembrando, quando você se cadastra no SPM 365, você valida o seu CPF e ganha $10 para poder entrar em ligas pagas e multiplicar os seus ganhos aí, beleza? Lembrando também, o SPM 365 é o fantasy game que te dá retorno, então você brinca e ganha. E aí eu fui lá brincar numa liga grátis e montei essa defesa aí só para deixar claro, começando com Pepe Reina. Aí você fala, ah, putz, mas o Reina vai levar um esculacho do Bayern de Munique, ok, mas aí ele vai se destacar, né? Porque vai ser muito acionado. Então quando você monta o seu time, você também prevê ali quem vai estar bem no jogo ou não. Então não necessariamente vai ser no time que vai arregaçar outro. Pode ser até num time que vai sofrer. Então a linha de defesa que tem aí, por exemplo, o Sul e o Varane, tá muito segura, né? Então só para deixar claro, para dar um exemplo aqui, para mostrar, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Ó, e ainda deixa link que tá na descrição do vídeo aqui para você experimentar o SPM 365, beleza? Voltando a falar de Maracanã e de Pelé. Repito, entendo os argumentos de quem quer proteger o nome, a tradição e tal, mas vários estádios conhecidos já mudaram de nome ou não. Por exemplo, o Santiago Bernabéu nem sempre foi Santiago Bernabéu, ele tinha um outro nome antes da homenagem ao ex-presidente do Real Madrid. Então você tinha um nome bem mais frio e você, putz, vamos homenagear o Santiago Bernabéu, o cara fez tanto pelo clube e tal, fez inclusive pelo futebol mundial, né? Inventou ou incentivou competições, né? Um dos entusiastas aí do Mundial de Clubes e tal, lá atrás, né? O Mundial Interclubes ainda com a América do Sul e Europa, mas nem sempre foi estádio Santiago Bernabéu. Outro, La Bombonera, que continua sendo chamado de La Bombonera, mas oficialmente já mudou de nome. Você tinha uma homenagem, anos depois, vamos fazer outra homenagem. E mudou, mas o povo e o mundo futebolístico continua chamando La Bombonera de La Bombonera. Então Maracanã vai continuar sendo chamado de Maracanã. É apenas uma homenagem que você pode questionar ou não. Eu vi muita gente falando o seguinte, ah, mas o estádio deveria se chamar Zico, que é o artilheiro do Maracanã, o cara que mais vezes jogou lá e tal. Eu acho um argumento válido, mas tem um problema. O Zico é intimamente, umbilicalmente ligado ao Flamengo. E o Maracanã não pertence só ao flamenguista. O Maracanã é um estádio do Carioca, um estádio do Rio de Janeiro. Então eu acho complicado você dar o nome do Zico ao Maracanã, por mais argumentos que existam, porque você pode criar um problema, né, de um símbolo do Rio de Janeiro está muito ligado a um clube só e especificamente a uma torcida só. Então eu entendo, o Pelé ele não está só ligado ao Santos, ele não pertence só ao Santos, ele pertence ao Brasil, e o Santos, como não é do Rio de Janeiro, essa ligação acaba não sendo clubística. Então eu acho uma homenagem que não teria problema nenhum. E de novo, se fosse feita pós-morte do Pelé, bem em cima, não ia ter todo esse problema. E imagino que agora, saindo do documentário do Pelé, você teve o Maracanã fazendo 70 anos recentemente, o Pelé entrou no hype e tal, talvez tenha sido uma motivação para a ideia. Putz, vamos homenagear em vida? Não é isso que se cobra várias vezes, homenagem em vida, que é para o cara entender o seu tamanho, entender tudo aquilo que ele representou. Então, eu não vejo problema na homenagem em vida. Eu entendo que você possa estar desrespeitando a imagem do Mário Filho, que o Pelé não tem a ver com futebol carioca, mas lembrando que o Pelé já participou até de lançamento de campeonato carioca. Então assim, essa questão, se a gente trata o Pelé como uma entidade do futebol brasileiro e o Maracanã como um estádio de todos, eu não vejo problema nenhum em linkar uma coisa com a outra, tá? Mas eu não sou eu que decido, nem vocês, né? Eu fico aberto a ouvir os argumentos. Usem os comentários aqui para dizer se é contra, se é a favor, por que é contra, por que é a favor. Mas o alarde, como se fosse um crime a homenagem ao Pelé, eu acho um pouquinho demais.
Porque se você pega, por exemplo, ali Interlagos, o autódromo, tá? De Interlagos, e você muda o nome do autódromo de Interlagos lá para Autódromo Ayrton Senna, qual era o problema? Eu acho uma homenagem justíssima e até óbvia, por exemplo. Então, no caso do Maracanã e Pelé, eu acho que eles têm tudo a ver. E eu entendo que o Mário Filho tem uma história enorme, aí pode passar a dar nome ao complexo, ao Maracanãzinho, a uma outra coisa qualquer. Mas a história do Mário Filho não vai ser apagada, né? A história do Mário Filho, o que ele fez segue. Mas lembrando, ele não fez sozinho, né? Ele foi um entusiasta, um cara muito importante, recebeu uma homenagem, que sim precisou passar por um trâmite político, como está acontecendo agora. Mas acho que, na prática, o Pelé fez muito mais pelo Maracanã do que o Mário Filho e do que muita gente aí. Então eu, sinceramente, não vejo problema nenhum. Beleza? É nóis, tamo junto, ó. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, ó, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram e Clubhouse e o Escambau A4, beleza? Um beijo, um cheiro e um queijo, é nóis.